E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo agora vamos estar trazendo aí todas as últimas notícias do nosso querido tricolor São Paulo, que segue no mercado em busca de reforços e teve reapresentação logo. Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista começando aí. Sentiu saudades do nosso tricolor? Tudo vai voltar ao normal, que o normal seja coisas boas. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final do Sabe Eu Volto, a gente vai falar muito do mercado da bola e do que esperar para o São Paulo nesse ano de 2026. Créditos diretorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Boa noite, Silvestre. Feliz ano novo para você. Me diz uma coisa, o tricolor já voltou aos trabalhos hoje? Reapresentação hoje, Michele. Boa noite, querida. Tudo de bom pra você. Feliz ano novo aí pro Zé Paz, pro Paulo Sérgio, pros nossos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Um ótimo 2026 para todo mundo. Também para o tricolor paulista, que tenta uma temporada melhor do que a anterior. Se reapresentou hoje, agorinha, no CT da Barra Funda, por volta das 17 horas. O São Paulo que oficialmente desistiu da contratação do zagueiro Gaston Ávila, que estava no Fortaleza, zagueiro do Fortaleza, emprestado pelo Ajax da Holanda ao Fortaleza. É um argentino. São Paulo queria muito contar com esse jogador para reforçar a linha defensiva, para brigar por posição, para compor o elenco do São Paulo para 2026. Mas o Gaston Ávila tá a fim de voltar para o futebol argentino, jogar no Rosário Central. Então o São Paulo também, por isso, desistiu de investir neste zagueiro. O único que chegou mesmo, reforço já confirmado, o Danielzinho do Mirassol. Aliás, o São Paulo estreia na temporada, no Campeonato Paulista, dia 11, não nesse, no próximo domingo, contra o Mirassol, em Mirassol. O Danielzinho, meio campista, esse sim é o primeiro e único reforço até aqui. O São Paulo que quer mais um jogador do Mirassol, lateral direito, Lucas Ramon. Negociações avançadas, mas ainda precisa bater o martelo. Enquanto isso, São Paulo realiza exames médicos com o goleiro Carlos Coronel, jogador que estava ou está na Liga Norte-Americana, jogava lá. São Paulo só falta realizar o exame, assinar o contrato. Ele vem para compor elenco também, para fazer uma sombrinha, eventualmente até brigar por posição com o Rafael, goleiro titular do São Paulo. O Carlos Coronel basicamente fez a carreira dele toda fora do Brasil e se naturalizou Paraguai, porque tem pais paraguaios, em 2023. Vira e mexe, ele é convocado também para ser reserva na seleção paraguaia. Eu continuo aqui de plantão já para falar do Corinthians, Michele. Legal, Silvestre. Muito obrigada por todas as informações. O que foi que você está reclamando, Paulo? Já não tem dinheiro. Aproveita o goleiro da base. Não é possível que o São Paulo, que sempre formou grandes goleiros, o Zete hoje está lá trabalhando nas categorias de... É impossível o São Paulo não ter um goleiro hoje que pode ser reserva do Rafael. Sair daqui para ir buscar um Paraguai reserva. Ah, tá louco. O futebol hoje está duas coisas, muito físico e muito financeiro. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir sair do lugar com contratações que deem o mínimo de alegria à torcida, né? A torcida tá em casa lá, aquele ano novo, aquela coisa, abre lá um Instagram para ver alguma coisa. Não vai ter uma grande contratação do São Paulo, porque o São Paulo tem uma situação financeira difícil, complicada. Então vai ter que peneirar, vai ter que ver como é que pode fazer um empréstimo com opção de compra de repente, e não vai trazer nomes tão badalados quanto os rivais vêm trazendo aí, Flamengo, Palmeiras, outras equipes. Então o torcedor do São Paulo vai ter que se contentar com um investimento menor e com nomes menos conhecidos para 2026. Não vai ter jeito. Oportunidade para a base. Vai ter que trabalhar ali. Ali vai vir o dinheiro. Nada, né? O Flamengo, ele tá vendo se vai negociar o Alan junto com o São Paulo, e tem o Vinha depois, que eu vou querer falar do Vinha, do Flamengo. Mas como é que tá essa situação aí? Por favor, me atualizem. Ele vai pro São Paulo ou não vai? Primeiro eu vou dar o lado do Alan. O Alan, de ontem para hoje, foi procurar os seus representantes para, entre aspas, pressionar para que a situação seja resolvida o quanto antes, porque ele quer o São Paulo. O São Paulo continua querendo muito o Alan e o Alan continua querendo muito o São Paulo, o que emperra... Eu não diria tanto emperra, porque o Flamengo quer negociar o Alan com o São Paulo, mas com uma obrigação de compra, um empréstimo com obrigação de compra. E falta definir o valor. Falta perceber se o São Paulo aceita esse valor para depois comprar em definitivo o Alan depois desse período de empréstimo. Eu depois jogo a bola para o Hernan talvez tenha mais informações dessa... não diria imbróglio, mas esse ponto de vista envolvendo Flamengo e São Paulo, muito mais o lado do São Paulo, porque é o São Paulo que tem que aceitar
essa condição, mas respondendo aqui do lado do Alan, a tendência continua sendo essa. Quer o São Paulo, quer ir para o São Paulo por empréstimo, porque sabe que no Flamengo não vai ser aproveitado. André Hernan, o Alan, você atualizou um pouquinho o nosso grupo de manhã, o Trio Ternura, falando que deu uma... Não sei se essa é a palavra certa, uma emperrada na situação dele no tricolor. Me atualiza, existe essa possibilidade mesmo dele ir para o São Paulo ou esfriou um pouco? Não, isso muitos seguidores mandando mensagens perguntando se tinha dado uma emperrada, né? Muita gente no chat aqui também está perguntando, aí o Alan esfriou e tal. Existe alguma situação em que o Flamengo não está empolgado em negociar pela questão da dívida do São Paulo, pela crise financeira que o São Paulo atravessa e tal, seria um receio de negociar o jogador na opção de compra, na questão do salário, e aí eu fui conversar com algumas pessoas do clube, né, para ouvir um pouco o lado do clube. O Bruno correu do outro lado, ouvindo o lado do jogador, e aí a gente junta toda essa apuração e traz para vocês. O São Paulo não, o São Paulo entende que é uma negociação que está num bom curso, inclusive, está caminhando bem para acontecer. E aí, por outro lado, você tem o próprio Alan, que está forçando, entre aspas, para os seus representantes para fechar logo o negócio com o São Paulo. O São Paulo também vê que o jogador quer muito vestir a camisa do São Paulo. As conversas com o jogador, tudo que foi falado para o jogador desse ano que ele vai atuar, que ele vai ter mais oportunidades, enfim, empolgou muito. Então, não só o São Paulo vê essa negociação como uma das grandes negociações aí dessa janela para o clube, né, um grande reforço para o clube, mas também tem um outro lado com o Flamengo, as questões de conversas e de avanço. Os executivos do São Paulo, a diretoria e tal, conversando com o Flamengo, as conversas estão muito boas. São ajustes de opção de compra. Tempo de contrato vai ser um ano mesmo de 2026 de empréstimo, e aí você tem os termos de opção de compra que estão sendo elaborados. Não é uma negociação fácil que você resolve rapidinho e tal, da noite por dia. Tem a questão também das garantias bancárias que o São Paulo oferece ao Flamengo. Estão ok, não estão ok. Pelo que eu apurei, está caminhando bem nesse sentido. Não tem nenhuma coisa que trave a negociação nesse momento. Então, é uma conversa que avança, aos poucos vai avançando, e ela tem tudo para ter um final feliz, muito em função do desejo de ambos, de São Paulo e do jogador. Antes de passar para o Bruno Andrade, que a gente está no bloco de São Paulo aqui, Hernan, me atualiza aquela questão da busca do São Paulo por um novo lateral direito. Porque eu e você, nós tínhamos a informação que estava tudo certo para o São Paulo contratar o lateral direito Lucas Ramon do Mirassol. Ele tem contrato com o Mirassol até abril ou início de maio, acho que é até abril, até o final de abril. Só que o São Paulo ofereceu um pré-contrato, né, mais essa informação, e quer contar com o Lucas Ramon já no início deste ano. Só que o Mirassol está emperrando um pouco. Como é que está essa situação? Ele vai chegar de maneira antecipada ao São Paulo? O São Paulo vai liberar algum atleta? Ele já assinou esse tal pré-contrato? Então, o que tem é um acerto verbal, e isso a gente já tinha trazido quando a gente solta em primeira mão aqui no Fala Fonte, na ESPN Brasil, nas redes sociais nossas, quando Lucas Ramon e São Paulo tinham uma negociação muito bem encaminhada, em curso, acontecendo. É até curioso isso, porque como o São Paulo tinha o Vitinho como ficha 01 na lateral direita, o Lucas Ramon internamente e até nas apurações dentro do clube era tratado como algo mais distante. Não, estamos vendo, ele está lá numa lista de jogadores, mas a prioridade é o Vitinho. Era o que a gente ouvia nos bastidores do São Paulo, tanto que até outros colegas noticiaram isso também. Era meio que um posicionamento, entre aspas, do São Paulo. Mas era uma estratégia, porque sabia que o Mirassol não iria facilitar a saída do Lucas Ramon, que foi um jogador importante na temporada passada, com um contrato até abril. A ideia do Mirassol era permanecer com o Lucas Ramon. Só que quando chega a proposta do São Paulo, chega o convite do São Paulo, mudou um pouco a visão do jogador. O jogador, evidente, quer vir para o São Paulo. Aí o São Paulo, como é que ele se garante nos termos verbais, num acordo de pré-contrato, para chegar, então em abril aqui, vem cá, já temos um acordo firmado aqui, assina um pré-contrato, em abril você vem. Isso, entre aspas,
força o Mirassol a querer fazer um negócio e liberar o jogador agora. Porque não faz sentido você ter um jogador até abril. Nem o Campeonato Paulista vai. O Campeonato Paulista termina, vai ter o brasileiro já rodando. Você vai colocar o jogador para jogar um brasileiro algumas rodadas e ter o limite de estourar. O jogador não compensa para o jogador que já tem um pré-contrato com o São Paulo. Então, as diretorias vão conversar e o Mirassol vai tentar ali o São Paulo fazer com que o Mirassol dê uma trégua e libere o jogador para agora. Essa é a tendência. Mas assim, o São Paulo já assegura a contratação do jogador a partir do momento que tem um pré-contrato com o atleta. Então é uma mini novela ali que vai acontecer. Mas a ideia é, sim, Lucas Ramon vestir a camisa do São Paulo em 2026. Já aproveitando que você está falando de São Paulo, Hernan, para arrematar rapidamente, o Joelinson perguntou aqui, rapidamente, hein? Fala aí do Gastão Ávila. Tem uma negociação avançada com o São Paulo, o zagueiro que era do Fortaleza, pertence ao Ajax. Ele vai reforçar o tricolor? Rapidinho. Cara, eu vou falar rápido assim, porque também não tenho... Tô apurando mais detalhes dessa história. O jogador ainda não se decidiu. Essa é a real. Tava com saudades de passar raiva com o nosso querido São Paulo. Meus amigos, tá acabando a espera. Logo o Campeonato Paulista tá começando aí. Também tem Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Pau vai quebrar. E o São Paulo? Você espera o que do São Paulo essa temporada? Deixa aí nos comentários. O São Paulo que ainda segue no mercado, a situação com o Alan deve se desenrolar. Eu vejo a torcida do São Paulo bem dividida, muita gente falando é um bagre, muita gente falando assim, pode ajudar. Eu sou do tipo que acha que ele não é um jogador brilhante, não é um jogador maravilhoso, é um jogador que vive em baixa, está em baixa sim, mas pode ajudar. O Enzo Dias veio do River Plate escorraçado. Hoje é peça fundamental do lado esquerdo. Assim como o Tapia, ninguém sabia como era o Tapia, ninguém sabia quem era o Tapia, todo mundo zoava o Tapia. Foi importante, fez os seus golzinhos, demonstrou minimamente garra. É um jogador tecnicamente fraco, mas demonstrou boas coisas sim. E a gente espera isso. O Alisson ninguém dava nada por ele quando ele veio. O Ferreirinha ninguém dava nada por ele quando ele veio, porque saíram em baixa dos seus clubes. E vários outros jogadores. O próprio Alan Franco, quando veio da MLS, ninguém dava nada por ele. Saiu nas últimas horas o interesse do São Paulo, ou pelo menos o burburinho da volta do Brenner ao São Paulo. E sinceramente, ainda não sei nada sobre negócios. O que tá vazando aí é que o São Paulo precisa de jogadores de beiradas. O São Paulo precisa de jogadores de atacantes. O que pode acontecer no meio do ano, caso o Rian Francisco seja vendido na janela do meio do ano, o Brenner ser repatriado no São Paulo. Mas nada agora. Dificilmente o Brenner deve voltar para o São Paulo agora. Sobre o Alan, voltando rapidinho sobre o assunto, cara, eu acho que o São Paulo precisa de um 10. Um meia. Eu acho não, eu tenho certeza. O São Paulo precisa de um cara que organize meio de campo. Mas talvez... O São Paulo é um time quebrado, não tem grana pra nada, a gente sabe muito bem disso. Talvez com o Alan minimamente bem, vamos supor que ele não venha pro São Paulo e não jogue, não seja putz, como é que é o nome daquele jogador? Não é nem o William, lembra do William Sanfreio? Teve um outro jogador que jogou agora há pouco tempo no São Paulo, esqueci o nome, cara, um argentino, acho que era argentino, veio de São Paulo e já foi embora. Um volante bruto. Vamos supor que ele jogue minimamente bem no São Paulo. Pode haver uma trinca de volantes com Alan, Danielzinho e Marcos Antônio, um meio de campo mais móvel, um meio de campo mais, sabe, 3 volantes que saibam jogar, sabem marcar e sabem jogar. Pode ocorrer isso, mas eu ainda sou fã, eu ainda prefiro que o São Paulo gaste o pouco que tem para trazer um 10. Traz um cara que comanda o meio de campo. Traz um cara que manda no meio de campo, traz um cara que organiza, que acha passe, que quando tem que acelerar, acelera, que quando tem que travar, trava. Outra coisa, São Paulo e Oscar estão já nos trâmites da rescisão de contrato, então vai abrir uma vaga ou
uma lacuna gigantesca na folha salarial do São Paulo. O Oscar ganha, pô, o São Paulo deve pagar cerca de 1 milhão e pouco do Oscar. O Oscar ganha mais de 1 milhão. São Paulo deve pagar aí 1 milhão para ele. Pô, se você consegue no mercado um meia bom para pagar 800 pau para ele por mês. Eu tô falando aqui de um bom meia. Um cara, não tô falando aqui de um cara brilhante, vai tirar uma rascaíta. Não, tô falando de um bom meia. Um cara que organiza o meio de campo ali e tal. Mais ou menos o que o menino faz lá no Cruzeiro, o Alan Patrick fazia no Internacional, o menino faz lá no Cruzeiro, o Matheus Henrique, se eu não me engano, o nome dele. Sabe, um cara que não seja um cara com nome, com renome e tal, mas que faça o meio de campo do São Paulo funcionar. O São Paulo ainda precisa de jogadores de beirada, que o São Paulo não tem. O São Paulo fez o favor de emprestar o Mailton e agora tem a obrigação de trazer o Lucas Ramon. Deve se desenrolar, mas tem a obrigação de trazer o Lucas Ramon. Porque a gente só tem o Mike. Não é que a gente tem Cedric e Mike. Nós só temos o Mike. Para jogar com 3 zagueiros, só temos o Mike. E o Crespo precisa de mais peças para mudar o sistema. O Crespo já falou em entrevistas que quer mudar o sistema, mas ele não tem meias para jogar num 4-4-2 e ele não tem pontas para jogar num 4-3-3. Como faz? Ele já falou, eu quero mudar o sistema, eu tenho ideias, mas eu não consigo porque não tem peças. O Crespo, se ele tivesse 2 jogadores rápidos de beirada, ele poderia colocar o Ferreirinha de um lado, um outro jogador do outro, e precisaria sim de um 10, de um cara no meio de campo para armar, para achar a bola nesses caras. Mas não tem. Se ele tivesse 2 meias, por exemplo, lá atrás, quando o São Paulo jogava com o Rogério Ceni, com o Igor Gomes e Rodrigo Nestor, ou com o Patrick e Igor Gomes, jogava com 2 meias. O Crespo não tem 2 caras de meio de campo para fazer essa função, um meia direita e um meia esquerda. Não tem. Então o Crespo ele é obrigado a jogar. O Crespo ele é obrigado a jogar de uma maneira só. E outra, muita gente fala do Crespo. Eu acho que o Crespo com um pouco de jogador. A gente tem que excluir aqui que não dá para o Crespo fazer nada com 10, 15, 18 desfalques. Não dá. Mas se o Crespo conviver a temporada de 2026 toda com 5 desfalques, não, São Paulo, todo jogo do São Paulo tem 5 desfalques, o Crespo consegue fazer esse time jogar. Com 5 desfalques, todo jogo o São Paulo consegue jogar. Agora não dá pra cobrar do Crespo com 8 desfalques, com 10 desfalques, sem centroavante, não tem o que fazer. Então é esperar, ver se esse time não se lesiona. Houve uma reformulação gigantesca no DM de São Paulo. Vamos ver se dá certo, vamos ver se a diretoria age minimamente bem e traz alguns reforços pro Crespo. Não precisa ser muita coisa, pouca coisa. Pô, traz mais um ponta, traz um meia e graças a Deus. É isso. Créditos direitos autorais, deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.